caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na liturgia, pois a liturgia de cada dia é como uma espécie de poço diante do qual a gente se encontra para retirar essa água que mata a nossa sede, essa água que sacia a nossa vida. Nós hoje queremos nos aproximar desse poço que é a Palavra de Deus para dele tirar essa água que nos sacia, que sacia a sede que nós temos da vida eterna. Como diz o salmista, né? A minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Nós estamos acompanhando nestes dias na liturgia o itinerário de Jesus. Nós vimos como ontem Jesus, diante daquelas dificuldades que ele estava vivendo de acolhida, diríamos assim, até de rejeição ao anúncio que ele estava fazendo, porque encontrou a incredulidade entre os seus ali em Nazaré, encontrou a dificuldade dos gadarenos, aquela região de onde ele foi realmente expulso, foi mandado embora por conta de um exorcismo que ele ali tinha realizado e que representou em uma dificuldade econômica para os donos dos porcos que se lançaram todos dentro do lago de Genezaré quando os espíritos impuros saíram dele. Então Jesus agora, ele encontra-se com seus discípulos, mandou seus discípulos pregarem pela região. Ou seja, nós dizíamos na meditação de ontem que Jesus se reinventa a partir da dificuldade que ele estava vivendo e recria nos seus discípulos a confiança. Quando as pessoas estavam revelando certa dificuldade, certa incredulidade, o movimento que Jesus faz com seus discípulos é mandá-los a pregar em outros lugares, e os manda aí com mãos vazias, justamente para poderem receber aquilo que as pessoas tinham para oferecer para eles. Ou seja, Jesus estava ensinando os seus discípulos a terem confiança. Essa é a atitude fundamental nossa como discípulas e discípulos de Jesus. Os nossos bispos na América Latina, na conferência de Aparecida, justamente uma palavra que ficou forte para os nossos bispos é que todo batizado, toda batizada, ele é um discípulo missionário. Portanto, cada um de nós é chamado a viver a missão. Mas nem todos nós vamos deixar a nossa casa, deixar o nosso lar, ir numa terra estrangeira, numa outra região, para pregar, para anunciar. Então a gente já entende logo que ser missionário é justamente descobrir, entrar nessa lógica que Jesus nos ofereceu no Evangelho, de uma posição de quem se coloca diante do outro, sabendo que ele é capaz de uma abertura, que ele é capaz de abrir o seu coração, que ele tem disponibilidade para acolher o reino de Deus e mudar também de mentalidade, entrando nessa lógica da confiança. E nessa lógica da confiança que nós víamos ontem, essa lógica de confiar que a bondade de Deus nos passa, nos chega, é através mesmo do nosso irmão, é através da nossa irmã, é através de você e através do outro que esse amor de Deus pode chegar até nós. A primeira leitura de hoje, que é tirada da carta aos Hebreus, fala de uma atitude que era muito comum na vida dos primeiros cristãos, que é essa atitude da hospitalidade, essa capacidade realmente de acolher o outro, de abrir-se para o outro. E ali lembra o autor da carta aos Hebreus, porque foi dessa forma que os antigos acolheram os enviados, os anjos, não é? Diz-nos o autor da carta aos Hebreus. Mas uma outra atitude que a carta aos Hebreus justamente nos fala no dia de hoje é desta necessidade que a gente tem de ter atenção com os encarcerados, com aqueles que estão na prisão. E essa realidade do cárcere hoje, ela nos volta duas vezes na liturgia, a questão da prisão. A primeira é porque o Evangelho nos fala de João Batista, que estava na prisão. E estava na prisão por causa da sua pregação, porque ele denunciou uma atitude do rei Herodes que era contrária àquilo que estava na lei de Deus. Ele estava vivendo uma relação conjugal indevida. Ele denunciou o adultério do rei Herodes. Um autor antigo, que é contemporâneo do escrito do Evangelho, Flávio Joséfo, ele foi deportado
não é, para Roma, veio deportado para Roma depois da queda de Jerusalém, destruição do templo. Ele escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas, e ele fala da morte de João Batista, fala do profeta João Batista, e justamente diz que Herodes temia João, mas também temia por razões políticas. Ele tinha medo de levantes que pudessem ser feitos a partir da pregação do profeta que girava ali pela Galileia, pela região da Judéia. Então, atenção para essa realidade de cárcere, não é? O Evangelho nos vem trazendo hoje, nos chama também a atenção esta primeira leitura da liturgia de hoje. João Batista está prisioneiro, mas não ficou só nisso. Nós vimos que no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou e alegrou a todos os que estavam presentes naquela festa. E o rei Herodes faz um juramento que ele daria até a metade do seu reino para aquela menina, que ela podia pedir o que ela quisesse. E a menina, diante daquele juramento do rei que disse que até a metade do reino ele daria, essas são palavras que relembram o juramento do rei Assuero à rainha Esté no livro de Esté. Então a menina, sem saber direito o que era que fazia, corre para a mãe, e a mãe viu naquilo uma grande oportunidade de fazer aquilo que ela queria. Qual era o seu interesse? Eliminar João Batista. Então a mãe realiza o que ela quer, manipulando a consciência da sua filha. Olha, tem uma coisa interessante também na liturgia de hoje, é que nós celebramos a festa de Santa Ágata. Quem era Ágata? Ágata era uma jovem de 15 anos de idade que vivia nessa região da Sicília, e Ágata fez uma promessa. Quando ela tinha 15 anos, ela faz um voto de viver de castidade, se consagra. Então o bispo da cidade colocou nela o véu vermelho, como era o uso da época para aquelas que se consagravam a Deus. E então a jovem Ágata, Ágata é uma palavra que significa em grego agatos, agaté, significa o bom, não é? Aquela que é boa, portanto. Então a bondade que estava presente naquela jovem, ela consagra essa sua bondade a Deus nosso Senhor, aquele que é o único bom. E o procurador que vivia ali naquela região ficou interessado por Ágata, e havia um decreto do imperador Décio que proibia, não é, o cristianismo, impunha certas regras contra os cristãos. Então Quintiliano achou que era uma oportunidade que ele podia para ter e se casar com aquela jovenzinha. A menina foi chamada então ao palácio, ele usou de violência verbal, usou de ameaças, e ela não cedeu, e usou também da violência física, de modo que ela foi forçada, não é, a sair daquele voto que ela tinha feito. Mas Ágata não cedeu. Uma menina de 15 anos que resistiu. Muitas vezes hoje em dia a gente fala da nossa juventude, pensa que os nossos jovens é uma juventude que não tem todos os valores, que é uma geração que está perdendo a lógica do viver segundo o Evangelho. Aí eu fiquei pensando assim, olha, tudo depende do tipo também de educador que você tem por trás, não é? Olha só, Herodíades manipula a sua filha jovenzinha para fazer o que ela quer, para seguir os seus interesses. A mãe igreja educou Ágata de modo que ela, com 15 anos, consagrou a sua vida e ficou firme nos seus propósitos. A filha de Herodíades, manipulada pela mãe, entra, digamos assim, no partido da morte, defende a morte, propõe a morte que está na cabeça da sua mãe. O que é que nós estamos fazendo como educadores? O que é que nós estamos transmitindo para os nossos jovens? Valores de vida ou valores de morte? Então, Herodíades manipulou a filha pede a morte do profeta. A igreja educou Ágata, e Ágata entra na fila daqueles que defendem a vida, que querem a vida, e defendeu a fidelidade, porque ela fez um voto para Deus e ela cumpriu o seu voto, se manteve fiel. Herodíades, não conseguindo ser fiel naquela união conjugal que ela já tinha,
se une com Herodes, eles são infiéis e arrastam também a filha de Herodíades para Salomé, como diz a tradição, para essa esteira da infidelidade. Você é daqueles que estão ajudando os outros a se manterem mais fiéis, favoráveis à vida, entrar na defesa da vida, ou nós estamos cedendo espaço para a morte? São ideias, são valores, são razões pelas quais nós podemos viver, entregar a nossa vida, entregar a nossa existência. A liturgia de hoje, portanto, nos ajuda a pensar nessa nossa realidade de vida, nessa nossa realidade espiritual. A defesa da vida, o valor da vida e, sobretudo, o valor da educação. A educação da juventude, como é que nós somos educados e como é que nós educamos os outros, transmitimos esses valores que são os mais profundos que Deus deseja para nós. Então, no dia de hoje, rezemos pela intercessão de Santa Ágata, que nós sejamos bons, que a bondade de Deus cresça realmente dentro de nós e que nós abracemos valores que sejam perenes. Eu quero abraçar você que me acompanha aqui agora nesse momento, né? Eu vejo aqui a Angélica Leal, um abraço, Angélica. Eu vejo aqui a Maria Lines, outros verão esse vídeo em outros momentos. Io ti saluto anche Giorgia Zancheton, che da San Polo di Piave qui ci accompagna. Lo so che purtroppo, essendo il video in italiano, forse non hai capito tutto quanto abbiamo detto. Comunque ci faccio il riassunto. Allora, abbiamo contemplato il Vangelo di questo giorno, in cui ci parla del martirio di San Giovanni il Battista. Abbiamo contemplato pure il martirio di Sant'Agata. Allora, nella vicenda di Giovanni il Battista abbiamo visto come una giovincella viene intrappolata per eseguire i desideri cattivi della sua mamma. E nella vicenda d'Agata invece vediamo come una giovincella, eseguendo tutti i desideri della mamma Chiesa, è capace di vivere la fedeltà al Vangelo di Cristo Signore nostro. In questo modo vediamo che noi, da educatori, da genitori, cosa possiamo fare per i nostri giovani, e guardando il nome anche della santa oggi celebrata, Agata, no, che vuol dire in greco la buona, agatos in greco vuol dire il buono. Allora cerchiamo di mettere i valori buoni nella vita della nostra gioventù. Io lo so che tu anche sei una di quelle che promuovono la vita nella tua regione, allora che possiamo sulla benedizione di Santa Agata davvero portare una testimonianza di bontà al mondo. Então, minhas amigas, meus amigos, peçamos a Deus essa graça, não é, de viver, desculpem aí esse pouco de italiano pelo meio deste vídeo, mas como eu vi que tem gente de língua italiana que nos acompanhava, eu penso também que por respeito a eles alguma palavra era necessário se dizer. Portanto, um abraço para todos vocês, que a bênção de Deus venha sobre todos nós. Sobre nós a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, um dia abençoado para você, minha irmã.